Hola a todos, eu sou Johnny, sejam bem-vindos ao meu canal Mexicano Explica. Si hablas español, activa los subtítulos que estarán disponibles en este video. O vídeo de hoje será diferente. Eu vou reagir a um vídeo do canal DGP Mundo referente à história do Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal DGP Mundo para que vocês possam dar uma olhada. Tem um conteúdo muito legal, muitas curiosidades e vocês vão amar. Então, começamos! A história do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano, por aqui ou por aqui, e acabaram se dividindo em vários grupos. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. São muitas tribos, né? Um território muito grande. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Veracruz. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar Ilha de Veracruz. A gente tem no México um estado chamado Veracruz. Será que é o mesmo significado? o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de então os portugueses primeiro chegaram no Nordeste brasileiro. índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Engraçado como até os portugueses tinham essa mesma mentalidade que Cristóvão Colombo, né? De chamá-los de índios, né? Que achava que tinha descoberto uma nova rota para chegar na Índia. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Tipo um pequeno território dos países? Não, o mundo inteiro. Então fizeram É que na verdade Espanha e Portugal eram potências, né, na época. Países muito poderosos. tratado. Na América, isso foi crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem. Eu acho muito engraçado a divisão, né? Tipo, são umas listrinhas assim. Então veio o Estado do Brasil e posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Maranhão? Por que Maranhão? Será que tem alguma região em Portugal chamada Maranhão? Ou significa, tipo, Maranhão é derivado de uma árvore ou algum rio? Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar. Porém, alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começa a vir os primeiros africanos para serem escravos e trabalharem nos campos de açúcar. Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o rio. Aconteceu algumas revoltas dos índios com esses franceses tentando colonizar território americano. No México eles invadiram várias vezes. Invadiram, acho que 3 vezes. contra os portugueses e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas. Então, os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Vocês já pensaram assim, como que foi se adentrar na Amazônia, né? Na floresta? Devia ter sido muito perigoso. E não só para os portugueses, senão para os indígenas que eles iam encontrando no caminho, né? Eu digo pelos indígenas, não pelos portugueses. Os holandeses invadiram o Nordeste e ficaram lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos portugueses. Holanda tentou também? Isso eu não sabia não. Eu tinha ouvido que existiu um movimento de independizar Pernambuco, eu acho, né? Que era pelos holandeses. Que já haviam se separado da Espanha. E isso gera a crise do açúcar, já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais, e começa assim o ciclo do ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís, no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população, e vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes, e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro, e a coroa portuguesa queria seus 20%. Ou então era a derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira.
Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século XVIII foi então por isso que tem uma cidade mineira chamada Tiradentes? muito agitado no Brasil. Várias revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? De sempre. O século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: e se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles, vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal. Ou seja, que a colônia virou... Eu acho que é o único caso onde os conquistadores acabam indo para a colônia, né? Morar para a colônia conquistada. Sabia não? Para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura começou... Eu acho muito interessante porque eu uma vez estava pesquisando sobre sotaque carioca e agora eu tô entendendo porque aqui é tão similar, né, o sotaque carioca com o sotaque de Portugal. Foi porque chegou muito português lá, né? A seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, gente, quem queria ir embora do Brasil? Para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nossa, tipo, houve uma unificação daqui disso aqui, o Brasil já tava na mesma hierarquia que Portugal, né? Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil. Interessante como o Nordeste queria ser independente, né? Conseguiram manter o Nordeste e agora o Nordeste é uma das regiões que sofrem mais racismo e preconceito, né? Interessante. E exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, porém os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois o Brasil seria oficialmente independente. Brasil Império. Apesar de dizermos que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência, em várias das províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Gente, que coisa ridícula, né? Você tem que pagar uma indenização para se independizar, tipo... E aí, as coisas que os portugueses fizeram aqui no Brasil, eles pagaram, né? Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três, e isso em parte gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. O tamanho do Paraguai na época, bem pequenininho.
Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal, então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda. Então, nesta época, o Brasil é governado por várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem, além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Interessante que só o Uruguai conseguiu se independizar, né? Os outros territórios vocês conseguiram manter. Mas eu acho que deve ser diferente, né? Porque o Uruguai teve intervenção de fora, né? Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período foram criadas também grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Porém, essa guerra deixou o Brasil em uma situação não muito boa. Eu achei estranho que o Brasil não anexou todo o Paraguai. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos de escravos não ficaram muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo. Indenizados por liberar escravos? É sério, gente. Esse foi um dos principais motivos pelos quais a gente perdeu o Texas. Que eles não queriam que a escravidão fosse tirada. Ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão começou também um período de grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil, ato também conhecido como Proclamação da República. Essa foi nossa primeira bandeira republicana, bem original por sinal. Porém, ela foi usada por apenas 4 dias, até ser substituída pela versão que conhecemos. E acho mais bonita a versão atual. O período republicano é dividido em basicamente 5. República Velha. Os primeiros anos da República foram bem instáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. Engraçado que o Acre ainda não era parte de vocês, né? Sem muito apoio popular, houve alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara independência da Bolívia e se junta ao Brasil. Por que o dinossauro? Tem dinossauros lá? Além de outros conflitos. O Brasil também fez uma pequena participação. Calma aí. O Acre se independizou e depois o Brasil anexou, ou vocês compraram o Acre? Me esclareça isso aí nos comentários. O Acre se independizou e depois foi anexado, ou o Brasil comprou o Acre? Participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e Vocês participaram na Primeira Guerra Mundial? Nossa, eu não sabia isso. 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de estado, Júlio Prestes nem chegou ao poder e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época, muitos deles ainda estão em vigor até hoje. Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira, e foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália.
até que em 45 ele foi forçado a renunciar e começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas está de volta, porém dessa vez ele foi eleito. Neste seu segundo governo foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio em 54 no Palácio do Catete. Outro presidente que se destacou nesta época foi o Juscelino Kubitschek, que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Foi em seu governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Nos anos 60, todos tinham medo da fome, quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil. E as pessoas meio que Até agora, né? Existe esse medo do comunismo. achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia Essa é a famosa ditadura militar? do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Foi elaborada uma nova Constituição, conhecida como Constituição de 88, e desde então o Brasil teve mais um monte de presidentes, 2 impeachments, escândalos, manifestações, o de sempre. 2 impeachments? Eu achei que o da Dilma era primeiro. E tem muitas coisas que eu não sabia sobre a participação de vocês na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E também uma coisa que eu tava vendo agora, eu entendi porque a diversidade brasileira. Tipo, foram trazidas pessoas de muitas partes do mundo pra trabalhar no Brasil. Enfim, gente, achei muito interessante a história de vocês e achei muito diferente a história do México. E se vocês gostariam que eu fale sobre a história do México, deixa aqui nos comentários. Mas achei muito interessante. E enfim, gente, se vocês gostaram do vídeo, sabem, deixa seu like que ajuda bastante, se inscreva no canal e dê uma olhada aí no canal DGP Mundo que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Adiós!